Louvado seja Deus. Pode se sentar, irmãos. Quero fazer com os irmãos conforme vou fazer na missão Ezequiel 37. Sabe como que se prega na missão Ezequiel 37, não? Sou o missionário Edson, esposo da missionária Rose, pai do Ezequiel, pai do Samuel e amigo, irmão desses irmãos que chega até a nossa casa. Mas na missão Ezequiel 37, nós nos assentamos no sofá e partilhamos da palavra sentado. Lógico que eu não vou fazer isso, não vou escandalizar, né? A igreja do pastor Rodrigo é muito lindo, um púlpito maravilhoso, e louvo a Deus pela vida de vocês. Eu acho que inverteu os papéis. A Mariana vinha aqui para cantar, né? O pastor tinha me passado isso, mas ela pregou, pastor, não foi? Ela pregou, né? E nós cantamos, e eu quero abençoar a igreja. Brincadeira, nós vamos partilhar da palavra de Deus. Estou em casa, estou à vontade. A recepção que o pastor Rodrigo, Cássio fez para nós, me deixou muito em casa. Eu estava até dando as boas-vindas para o irmão que estava chegando, seja bem-vindo. Eu falei, né, tão em casa que eu estou, né? Mas você não tem ideia, ser convidado para estar pregando numa igreja que está comemorando o seu 2º ano de vida. Vida, porque a igreja é viva. A igreja, ela é uma organização, mas ela também é um organismo. O organismo é vivo. E ela é viva por causa de você, né? Olha o papel que vocês fizeram. Não sei se você sabe, esse moço que estava tocando violão, há um tempo atrás ele estava nessa avenida Inajá, né? Inajá de Souza, fazendo uso de drogas e perdendo a vida dele, um jovem, uma mãe chorando, mas um dia uma igreja também resgatou ele. Esse é o papel da igreja, né? Falar um pouquinho da história. A igreja católica nos anos 80, ela tinha muito medo do movimento protestante. O Papa até falava assim que o que nós vamos fazer? O povo está saindo da igreja católica e está indo para o protestantismo. E a preocupação dele é uma realidade. Porque hoje o movimento que mais se cresce no Brasil é o movimento do crente desengrejado, né? E a igreja é importante, é gostoso, irmão, você não tem ideia de como é gostoso. Nós que viemos lá do sítio, estava falando para o irmão, para nós chegar aqui, tivemos que lavar o pé ali com água, trazer 20 litros d'água para tirar o barro do pé, né? E ser acolhido aqui por vocês. Você não tem ideia de como é importante essa igreja. 2 anos nessa igreja, não sei quem são os primeiros membros que estavam aqui junto com o pastor Rodrigo. Que bom que você estava no começo, você começou na história e tem muito para fazer, é só o começo de uma jornada. O pastor Rodrigo vai na nossa casa e eu tenho certeza, né, ele fez aqui uma série de honrarias, mas o que ele ministra na nossa casa é verdade. Vocês estão sendo ministrados pela palavra de Deus. O que você ouve da boca desse homem aqui, eu vejo ele estuda. De repente, será que o missionário está cheio do Espírito Santo? Se eu começar a sapatear aqui, fazer uma cena, de repente, está cheio? Não. A palavra de Deus, ela é viva. Na hora que nós abrirmos a Bíblia aqui, é Deus falando. É o primeiro 2 anos dessa igreja, mas é só o começo de uma jornada. Não sei como começou, a pandemia veio, atrapalhou a gente até, né? Atrapalhou muito. Mas lá em Gálatas, Paulo chega certa vez em Gálatas 5, não vou abrir a Bíblia, mas ele fala assim: vocês estavam correndo bem? A igreja voltou, você continua no mesmo pique? Você está disposto a enfrentar novos desafios? Porque eu não penso que os desafios vão diminuir. Nós estamos caminhando, não vou vir aqui pregar o caos não, mas estamos caminhando para isso. Jesus vai voltar, e para as coisas acontecer, e a Bíblia acontecer, muitas coisas ruins ainda vão acontecer. Mas a igreja vai ser arrebatada, não quero entrar nesse mérito, pós-tribulação, não quero. Eu acredito que nós que estamos vendo esse tempo, nós temos que estar muito firmes com Cristo. E para estarmos firmes com Cristo, nós temos que estar firmes na palavra. A palavra de Deus. E dentro da igreja, o que nós encontramos na igreja? Jesus vai falar o que você vai encontrar na igreja. Vamos começar, viu? Vamos junto comigo em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Eu tenho um hábito outro dia nós fomos numa igreja, a nossa casa foi convidada a estar numa igreja, a primeira igreja batista de Itapevi, pessoal tradicional, sabe? Nossa, eu sou do Batista também, irmãos, viu? Mas eles lá é bem tradicional, mas que bonito. Mas a gente chega numa igreja aqui, mais jovem,
né? E pessoal aqui no louvor, que lindo. E aí a semana que vem eu vou estar numa outra igreja. E aí eu fico admirando, né, o público dessa igreja. Porque a igreja, quando eu estou falando de público, a igreja, não estou falando dessas paredes. Eu estou falando para você, o que você vem procurar na igreja? Jesus, é isso mesmo. Mas encontrando Jesus vai te mostrar o que você vai encontrar na igreja. Mateus capítulo 9, versículo 12. Olha o que tem dentro da igreja. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Jesus está aqui? Está, eu creio, Ele está presente aqui. Nós temos que ter essa convicção, nós não estamos aqui fazendo uma apresentação, nós estamos aqui cultuando o Deus verdadeiro, sabendo que Ele se faz presente aqui, através das suas sagradas escrituras, Ele está ministrando o nosso coração. Então dentro da igreja vamos encontrar pessoas doentes. Eu com a minha esposa, quando Deus nos chamou para a obra missionária, eu estava trabalhando no Centro Tecnológico da Marinha, eu sou técnico mecânico, e a minha esposa era gerente de uma loja de material de construção. E aí surgiu um convite. Vocês não querem estar com a gente? Tem um chamado missionário? Tem. Vocês não querem vir para cá de recuperação? Eu falei, mas como que é isso? E eu já passei, tá? Eu sou um ex-adicto em recuperação, assim diz o NA. Não, eu sou um milagre de Cristo, eu acredito em milagre, eu não sou um ex-adicto, ou não sou um adicto em recuperação, eu acredito que Jesus Cristo fez em mim um milagre, uma cura. Por mais que a ciência vai estar falando que não tem cura, eu sei que tem cura, porque eu estou há 13 anos limpo. Nunca, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, não passei por uma recaída. Na igreja de Cristo eu encontrei a minha princesa, a minha esposa, na igreja de Cristo. Nessa igreja que eu me converti, eu casei com ela lá, apresentei meus filhos, e essa igreja me acolheu, essa igreja me abraçou. Mas eu sabia que quando eu estava indo para dentro daquela igreja, que eu era um doente. E eu sabia onde eu ia encontrar minha cura, em Jesus Cristo, que estava dentro da igreja. Quando pregar para uma igreja que está fazendo 2 anos, é falar para vocês aqui, olha, continue. Porque muitas pessoas doentes ali fora estão esperando a sua mão amiga. Muitas pessoas ali fora estão esperando o seu braço, porque estão sem força para sair dali. O pastor tem uma obra social muito linda, que é de levar marmita. E é verdade, mas eu tenho certeza, leva a marmita e fala para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem solução para você sair daí, não é essa marmita, mas é aquele que me mandou te entregar essa marmita. O Deus verdadeiro. Ele é a solução para a nossa vida. E aí nós precisamos de igrejas, e essas igrejas é você. Agostinho falava, lá no século 3, pregue, pregue, pregue. Se for preciso, você abra a boca. E aqui nós temos um mestre, um homem de Deus. A gente olha no escritório dele e vê quanto, até falei para ele, que arsenal, né? De livros, de estudo, para ministrar na sua vida aqui com autoridade. Para ministrar na sua vida com sabedoria. Porque Deus chamou ele para isso. Mas o pastor sozinho, imagina o pastor Rodrigo aqui sozinho. A igreja somos nós. Ele está na frente, precisa muito da sua ajuda. Ele estava falando de ser suporte, né? Ele estava ministrando para alguns irmãos, Efésios 4, falando que nós devemos suportar uns aos outros. Ele precisa dar suporte para você, mas ele também precisa de uma hora que você seja o suporte para ele. Pega aqui, pastor, vamos lá, eu quero te dar força. Um vai atrás, né? Outro ora e outro investe. Um vai para o campo, um ora e outro investe. Então nós olhando para esse contexto, Jesus veio para os doentes. E agora nós vamos ver quando esses doentes entenderam que precisavam de Jesus. Olha que bonito. Olhando para essa igreja, segundo ano dela, e nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A comunhão entre os cristãos, diz a minha epígrafe aqui na minha Bíblia. A comunhão dos cristãos. Olha que bonito o versículo 2. Nós em casa, todos os dias nós temos devocional.
Nosso devocional começa às 7:45 da manhã e termina às 9. Estou falando casa porque a gente mora ali, mas nós somos igreja também, tá? Nós somos a igreja Memorial, Batista Memorial de Cajamar. Filho da de Cajamar, mas de Calcaia do Alto. Mas nós somos igreja. E quando a gente olha para esse contexto aqui, eles se dedicavam ao ensino. Lá nós temos que dedicar ao ensino. E muito mais, irmãos, uma coisa que eu prego para os irmãos lá, que eu não quero que eles sejam, perdão, não quero te ofender, não vim aqui para puxar a sua orelha, mas eu não posso deixar de falar o que Deus colocou no meu coração. Nós lá não fazemos crente domingueiro. Nós não somos crente no domingo à tarde, quando vem para o culto, ou cristão, quando põe ali a roupa bonita e vem para o culto. Não, nós somos cristãos na segunda-feira, indo para o nosso trabalho, tomando ônibus. Nós somos cristãos quando nos adentramos na nossa empresa onde trabalhamos. Nós somos cristãos quando adentramos na nossa sala de aula. E falo isso para os irmãos. Eu tenho um filho de 9 anos, inclusive hoje estou muito contente, viu, seu Carlos? Presta atenção no que eu vou falar para o senhor, olha que coisa linda. Seu Carlos, olha para mim. O Ezequiel hoje foi vice-campeão da Copa São Paulo de judô. Estou muito contente, meu filhinho de 9 anos. Muito feliz, menino prendado. Mas eu tenho, Ezequiel. E eu tenho um menininho de 6 anos, está no segundo ano, e às vezes ele está lá na escola, um coleguinha chegou nele e falou assim, vamos para o recreio? Eu falo assim, agora eu não posso, 6 anos, tá? Por que você não pode, Samuel? Porque agora eu quero fazer uma oração ao Senhor, meu Deus, 6 anos, dentro de uma sala de aula. A professora do meu filho chegou numa menina e falou assim, você é cristã? A menina falou, sou cristã. O Ezequiel lá no meio deles, professor, eu também sou cristão. Eu tenho uma identidade. Ezequiel tem 9. Será que nós temos coragem de fazer isso no nosso trabalho? Será que nós temos coragem de fazer isso na nossa sala de aula? Será que nós temos essa identidade com a nossa vizinhança? Porque eu não penso que os nossos vizinhos vão se converter de ouvir a gente ouvindo louvores. Eles vão se converter vendo a nossa conduta. Nossa, você tem algo diferente. Não sei se o seu Carlos falou para vocês. Essa semana o seu Carlos chegou em mim assim, ele morenão, assim, essa vozona de locutor, né? Ô missionário, preciso falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Eu achei uma carteira ali cheia de dinheiro. Verdade, sério. Sério, seu Carlos, eu achei que tem cartão de crédito e tem um tanto de dinheiro. Que eu falei, olha só. Eu falei, depois o senhor passa onde achou as carteiras, vê se não tem ninguém morto por ali, né? Vai se matar o cara. E aí nós fomos procurar na rede social, né? E graças a Deus encontramos o rapaz. Trabalhador, entregador de motoboy, entregador de gás, mas que agradeceu até. Nossa, obrigado. Falei, confere direitinho, vê se não está faltando nem R$1 aí, meu filho. Ele falou, nossa, muito obrigado, Senhor. Estou falando isso para honra e glória. Nós, não, é porque nós estamos aprendendo. E quando eu falo que a gente está aprendendo, porque nós olhamos aqui, porque outrora, 13 anos atrás, se eu achasse uma dessa, eu ia descabelar com ela. E na verdade eu andava procurando mesmo. Você já viu os caras? Eles andam procurando. Será que tem? Né? Fica procurando. E agora achou, falou, mas não é meu. Isso é colocar, eu falo nas nossas orações, Senhor Deus, nos ensina a colocar em prática, que a sua palavra, ela cria forma na minha vida. Mas para isso eu preciso dedicação. Nós não temos que vir no culto, o pastor Rodrigo fala muito bonito, mas quando eu venho no culto aqui no domingo e ouço o pastor Rodrigo na sexta-feira ou nos dias de culto, falo, Deus, hoje eu estou indo lá, porque hoje eu quero aumentar o meu conhecimento, e a partir de ter aumentado o meu conhecimento, coloquei em prática os teus ensinamentos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles, quem? A igreja. O pastor tem que ir lá e pregar bonito. Tem mesmo, tem que estudar, tem que orar. E ele faz tudo isso para você viver melhor a palavra de Deus. Mas para isso precisa de uma parte sua, dedicação. Eu não tenho que vir aqui para cumprir um ato religioso. Eu venho aqui porque eu me alegro em viver em comunhão com os irmãos. Eu venho aqui porque é gostoso fazer parte das famílias. Eu venho aqui porque essa igreja, ela atua, ela resgata. Hoje nós temos um testemunho de uma família, não é de uma pessoa, é de uma família. Me lembro que no meu tempo de drogadição, meu irmão virou para mim e falou assim, você é um fracasso. E eu tenho um amigo meu aqui, da minha cidade, eu sou de Três Corações, sou de Minas.
13 anos se passou, um amigo meu que usava droga comigo, olhou para mim, eu acredito que Deus tocou no coração, vai lá, ó, Deus deu jeito na vida do Edinho, vamos lá que dá jeito na sua também, está ali comigo, está na nossa casa, tenho estado muito feliz com ele, do desenvolvimento dos dias que ele chegou, mas o meu irmão virou para mim e falou, você é um fracasso. A minha irmã caçula, que eu ajudei, foi a única pessoa, a única coisa boa que eu fiz na vida, no tempo de drogadição, foi ajudar a minha irmã a fazer a faculdade dela. Ela virou para mim e falou, mesmo você tendo me ajudado, quando eu te vejo de um lado da rua, eu atravesso a rua para não passar no mesmo calçada que você. Lá em Minas ela passeio. Para não passar no mesmo passeio que você, eu mudo de rua, vou para o outro lado da rua, porque eu tenho vergonha no homem que você se tornou. Mas depois que essas coisas aqui começou a acontecer na minha vida, ele, Edson, se dedicou ao ensino dos apóstolos, os apóstolos se dedicaram ao ensinamento de Cristo, no que Cristo nos ensinou. Passado alguns anos, eu recebi uma mensagem da minha mesma irmã. Edson, nós, da sua família, nos orgulhamos no homem que você se tornou. Os seus filhos são os mais educados da nossa mãe, dos seus netos da minha mãe. A sua esposa, simples. Mas para isso nós tivemos que abandonar uma carreira profissional e querer ser igreja, se dedicar ao ensino. Mas não dá para conciliar as duas? De repente para você dá, para nós o chamado nosso é para aquele. Para nós ir morar naquele sítio, para a gente viver naquele local, pregar para esses moços todos os dias, e não pensa que é fácil. Prega para eles todos os dias, e todos os dias no decorrer de dias vai falar assim, olha, o que foi pregado de manhã dá para viver durante o dia. E amanhã também dá para pregar outra palavra de correção, minhas palavras sempre de exortação. Peço a Deus para me ensinar a pregar prosperidade, Ele não me dá isso, é corrigir, é se posicionar, os dias são maus, amanhã pode ser pior do que hoje, como é que você está, tem que estar firme. E se nós, hoje de manhã, eu li o Salmo 125 na nossa casa, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, sempre. E se está abalando, porque está faltando confiança, está faltando dedicação no ensino dos apóstolos. E olha que bonito isso aqui, comunhão. Nossos cultos de sábado e domingo é 10h30 da manhã, proposital, 10h30 da manhã, para terminar o culto, a gente ir para uma fila gigantesca e almoçar junto com os nossos convidados e familiares que estão na casa. E vocês estão convidados a estar na nossa casa no próximo domingo, sábado, domingo, o dia que vocês quiserem, a casa é de vocês também. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão, as orações, oração, junção de duas palavras, orar e ação. A gente vem aqui, ora, se reúne, se fortalece, se dedica ao ensino, e agora nós vamos fazer ação. Nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Todos estavam cheios de temor, palavra bonita, né? Temor, respeito, reverência a Deus. Temor é o princípio da sabedoria. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que lindo isso, né? Interessante que hoje o crente, para falar que ele é abençoado, ele tem que vir com o carro mais novo que tem. Não. Pode ser abençoado? Pô, estou falando que você não pode ter, não. Estou falando que você deve ter mesmo, trabalhe, mas se dedique à oração. Mateus 6,33 está falando para nós que buscai, pois, em primeiro lugar o reino e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas. Nós fomos para a casa de recuperação, eu com a minha esposa, abandonamos nosso trabalho, pagamos todas as nossas dívidas, pegamos, investimos na casa para onde a gente foi, reformando a nossa casa, porque nós íamos morar dentro da casa de recuperação. E o meu menino Ezequiel tinha 1 ano e 8 meses, reformamos a casa, investimos tudo que a gente tinha e fomos para ali, viver da graça de Deus. Passados 3 anos que a gente estava naquela missão, houve uma divergência de pensamento. Nós cuidávamos de 42 homens, a líder responsável daquele lugar queria colocar mulher junto. Eu falei, se eu não trabalho não,
Porque eu sei de onde eu vim, eu sei a dificuldade que é o cara sair das drogas, porque a gente, quando vai para casa de operação, nós não temos só o problema das drogas, nós temos o problema da manipulação, nós temos problema com a prostituição, nós temos problema com roubo, nós temos problema com tantas coisas. E eu falei, é pôr palha e fogo junto. Ela falou, então vê o que você faz. Eu falei, vou orar a Deus. E aí nós começamos um novo trabalho, num lugar próximo até daquele lugar, só com homens. Trabalhamos com 20 homens, o máximo que a gente trabalha. 20 homens. Moramos junto com aquelas pessoas, sabendo que ali estão pessoas doentes, mas que se dia após dia nós levarmos eles para a dedicação do ensino, Deus vai triunfar na vida deles, porque maior é Deus. Mas aí nós fomos para aquele lugar, o que a gente tinha, a gente investiu, e saímos daquele lugar agora com as mãos panando, né? Fomos com uma bicicleta para o sítio onde a gente mora. Para honra e glória do Senhor nosso Deus, hoje nós temos 3 carros. Velhinho, mas está lá, pago, e é nosso. Rodando bem, temos um zelo, cuidado com eles, que eu te falo para você, né? E aí me lembro, tem um louvor que a gente acabou de cantar aqui, né? Jesus Cristo, sendo Deus, poderia entrar em Jerusalém com um cavalo branco árabe, um manga larga, machador, top de linha, não sei quanto. Pegou um jumentinho emprestado e ali ele triunfou. Então, Deus viu as nossas necessidades, mandou uma saveiro para a gente buscar doação, mandou um outro carro, mandou outro carro, porque nós não buscamos, nós não estamos ali para Deus nos abençoar, nós estamos ali para fazer a vontade de Deus. E abençoados nós somos por fazermos a vontade de Deus. Vamos lá. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria. E aí, irmão, como é que você está? Uma luta, irmão. Já viu o crente? Meu Deus, né? 6 horas, não sei o que. 6 horas por mim lá, viu? O crente 6 horas, terrível. Ora por mim lá. Luta nós temos mesmo, mas os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se pode abalar, mas permanece. Dedica, está na prova, irmão. Vai para a madrugada, vai orar. Dedica tempo para Deus. De repente está na prova, porque quanto tempo você tem dedicado a Deus? Nós dedicamos tempo para a escola, nós dedicamos tempo para o trabalho, nós dedicamos tempo para a condução, mas para bater o joelho no chão, ler um capítulo da Bíblia por dia é difícil, não é verdade, pastor? E pior que não é só difícil para você não, para mim também é. Orar é uma luta espiritual. Meditar, ler a Bíblia é uma luta espiritual. Porque olha, na hora que eu paro para orar, a minha bênção grita, é parar, bater o joelho no chão, chega um abençoado, é abençoado mesmo, porque os meninos são todos abençoados. Ô missionário, me perdoa, o senhor estava orando? Eu falei, estava mesmo, né? Estava, agora já parou, você trava, né? Mas fazer o quê, né? Mas todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Com alegria. Com alegria. E sinceridade no coração. Sinceridade, nós temos que olhar e ver que Deus tem um atributo dele que é terrível, né? Ele é onisciente, ele sabe o que você está pensando agora. Eu não sei, não quero saber, mas ele sabe. De repente você, nossa, vejo esse cara lá de Minas Gerais parar de falar para eu ir embora, né? De repente você está pensando isso. Eu não sei, mas Deus sabe. E se tem uma coisa que Deus trata dentro da igreja com os líderes religiosos, é com o fariseu, hipócrita. Ele não demonstra ser algo, mas não é. Nós precisamos estar alegres de estar na casa, na presença, de sermos igrejas e ter sinceridade no coração, sermos sinceros, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Tendo a simpatia. O pastor estava orando aqui, fechou o coisa de macumba, ele vai processar o senhor, né? Porque, fechou e tem que fechar mesmo, porque maior é nós. Maior é o que está em nós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês, igreja, venceram. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É fato. É fato. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Pastor Rodrigo, na última visita dele, eu acho que a gente estava com 12 ou 13 pessoas, né, pastor? Hoje nós trabalhamos no máximo com 20, hoje está com 20. Se você ver aqui a quantidade de pessoa querendo ajuda, pedindo vaga, que pena. Eu queria ter uma casa com 40 lugares para poder estar acolhendo essas pessoas. Mães desesperadas, não sei o que faço com meu filho. Esposas desesperadas, está aqui mensagem, relato aqui, me ajuda, missionário. E sabe, nós poderíamos ter um lugar com 40 pessoas. Nós poderíamos já ter mais outro sítio cuidando de outras pessoas. Mas enquanto a igreja ficar sentadinha, acomodada, achando que o culto de domingo à noite está valendo a pena, nós não estamos colocando em prática aquilo que Jesus mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E enche a minha igreja, que é cheia de pessoas doentes. Vi uma avenida aqui lotada de gente. Edson, mas o que vai adiantar eu ir lá falar para ela que Jesus ama ela? É verdade. Jesus ama ela e ama mesmo. Ama muito. Mas se nós, a igreja minha batista, aqui e outras mais, não tivesse tão preocupado em andar de carrões e coisas, e olhássemos para aquilo que Jesus dava valor, que era a vida daquelas pessoas que estavam enfermas, e a drogadição é uma enfermidade, existe um CID dentro da OMS, Organização de Saúde, que é uma doença, e dentro dessa doença ela é progressiva, me fugiu aqui, progressiva, incurável e fatal. Só milagre. E esse milagre, as únicas pessoas que pode levar para aquelas pessoas que estão perdidas é a igreja de Cristo. Só a igreja de Cristo. Mas para isso acontecer, nós temos que voltar no versículo 42. Dedicar aos ensinos dos apóstolos. Nós temos que aprender, nós temos que aprender mais de Cristo. Nós não temos que buscar Cristo pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é, um Deus tão lindo e maravilhoso, simples. E a vida ministerial dele foi sustentada por mulheres piedosas. Olha, Pastor Rodrigo é um irmão, irmãos. Eu quero falar, e não estou aqui para bajular, estou aqui para comemorar o aniversário de 2 anos junto com essa igreja. As ajudas de vocês têm chegado à nossa casa. Sempre ele tem ido lá e tem nos abençoado. E nós precisamos da ajuda de vocês, sim. Mas vocês aqui também precisam, porque para ter esse corpo local reunido, tem luz que paga, para ter esse ventilador paga, o instrumento é caro, tudo é muito caro. Então a igreja precisa se reunir e ter essa comunhão. Aí eu vou lá, a igreja, Deus me abençoou agora. Não, agora parei de ir na igreja, Deus já me abençoou. Não, agora eu ir lá e abençoar aquele lugar onde eu fui abençoado. O seu Carlos é uma pessoa muito, muito grata. Ele já está trabalhando, a menina contou só metade do testemunho aqui, né? Ele já está trabalhando, ele conseguiu um trabalho, ele é profissional na parte de construção, ele conseguiu um trabalho perto da nossa casa, ele participa do tempo de devoção. Ai, que vida, que Deus, né? O cara pode ir para o serviço 9 horas da manhã, pastor, né? E ganha conforme o outro que já está lá desde as 7, oh Deus, dá para entender? Né? E é abençoador, grato. Ele chegou lá e falou assim, quero te dar uma oferta, senhora, porque lá está escrito na Bíblia, até falou o endereço, nem eu sei, mas tem que dividir lá com os irmãos, com quem ensina, e eu sou grato pelo que o senhor tem nos ensinado. Como nós temos precisar de pessoas assim dentro da igreja? Porque o que sabe falar mal do pastor, misericórdia, coitada, a santa mãe do pastor tem que ser santa, porque ela escuta, né? Meu Deus, ou que fala até da mãe. Nós somos falhos, irmãos. Nós estamos dentro da igreja porque nós entendemos, primeiro do que vocês, que é dentro da igreja que estão as pessoas que precisam de Jesus. Somos escolhidos sim para conduzir o rebanho, mas nós também sofremos, né, pastor? Vida de pastor não é fácil, mas eu tenho visto, e quando eu estou falando isso, eu ponho a prova e sou um cara muito observador. O pastor Rodrigo, ele tem pregado para vocês o evangelho verdadeiro. Ele tem pregado o evangelho de verdade. E esse evangelho se chama essência. Ele tem dado para vocês, não é um perfume diluído, mas tem dado para vocês essência. Toma posse disso. Eu e você, com essa essência, nós temos que ser a carta de Cristo, que exala o perfume de Cristo. Por quê? Porque tem um cara que dedica nos ensinos apóstolos, que está aprendendo de Jesus para te ensinar com autoridade o cristão que você precisa ser.
igreja cristã. Quem é você? Eu sou, não sou universal, não, eu sou da igreja cristã. Né? Porque eu tenho que ser empresário ser da igreja universal, não sou pobre, sou assalariado, mas eu sou da igreja cristã, que prego o evangelho verdadeiro. Mas olha que lindo, eu vou continuar aqui, tá? Não quero prolongar muito, tem um bolo para a gente comer junto, né? Eu vou pular para o capítulo 4. É muito lindo isso aqui, capítulo 4, versículo 32. O meu pastor às vezes estava pregando na igreja, né, pastor? E alguém olhava no relógio e falava assim, pode ficar tranquilo que eu não vou atrasar você comer o seu frango. É no domingo, né? Vou comer o seu frango. Você pode ficar tranquilo que eu não vou te atrasar. Você vai comer o seu frango hoje ainda. Mas eu não posso, lendo Atos Apóstolos, capítulo 2, eu não posso deixar de partilhar com os irmãos de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente. Uma era a mente. Olha que lindo isso. Você, membro, participante da igreja cristã, Primeiro Amor, presta atenção. Você já chegou no pastor Rodrigo e falou assim, pastor Rodrigo, quais são os planos para a nossa igreja esse ano? Se não chegou, não perca a oportunidade, daqui a pouco acaba o culto. Fica alinhado. Para que você e ele tenham uma mesma mente. Para que vocês remem na mesma direção. Reme na mesma. Por mais que haja divergência de pensamentos, partilhe. O pastor deveria ser assim. De repente eu quero chegar ali, mas em vez de eu ir por aqui, eu vou dar a volta. Você fala, não, pastor, vai por aqui que é mais rápido. Ó, dá certo. A gente também é aberto para partilhas assim. Sendo para crescimento da igreja, para honra e glória do Senhor nosso Deus, sempre é bem-vindo uma boa ideia. Mas uma era a mente, da multidão dos que creram, uma era a mente. Olha que bonito aqui agora. Um era o coração. Vamos estar falando desse coração aqui, do que nós estamos falando? De sentimento. Uma era a mente e um só era o sentimento que reinava no coração deles. O amor. Primeiro, amor. Primeiro amor. Por quem? Por Jesus. Uma era a mente, Jesus Cristo está na nossa mente. Jesus Cristo, nós queremos ter ideias aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fazer com que essa igreja alcance as pessoas perdidas, tragam pessoas perdidas. Edson, mas você falou de drogado, é o campo que eu trabalho, mas tem de repente vizinho do lado da sua casa que está precisando de Jesus, e não mexe com droga, não bebe, mas está precisando de Jesus, ouvi falar de Jesus também. Outro dia nós saímos daqui, uma pessoa achou que estava nos abençoando, e estava mesmo. Nós saímos saímos de Caucaia, fomos lá para Sumaré, perto de Campinas. Chegando lá, uma pessoa nos ofertou, deu uma oferta para nós lá de uma coisa muito boa, né? E aí fomos lá, conversamos com a pessoa, e aí no final eu falei assim, a gente está indo embora, mas eu não queria sair daqui, não são cristãos, tá? Mas eu não queria sair da sua casa sem fazer uma oração para você. Para você, o esposo, e para você, seu filho, e para sua esposa. Podemos orar sim. Pode orar sim. Essa pessoa, ela está com câncer nos rins. Esse câncer já alcançou a coluna. Esse câncer já pulou para o pulmão. E esse câncer já estourou uma bola aqui. Eu falei, nós vamos orar por você. Já estou aqui, em nome de Jesus Cristo, agradecendo a Deus, porque eu acredito que aconteceu um milagre maravilhoso na vida daquela pessoa aquele dia. Ele pensou que estava nos abençoando, mas Deus usou dessa situação para que nós orássemos por ele. Falássemos da eternidade, se você não for curado, presta atenção para onde você vai se você morrer. Mas Deus me levou para a mão nos rins daquele homem. E quando eu pus a mão nos rins daquele homem, eu senti uma coisa, os rins dele mexiam na minha mão, pastor. Os rins dele mexiam e ele sentiu aquilo. Ele olhou para mim assim, sabe? E eu orando por ele, eu coloquei a mão em cima do tumor que estava no peito. E aquele tumor começou a mexer na minha mão e ele sentiu aquilo. Eu acho que aquele movimento ele não tem com frequência. Quando ele sentiu aquele toque, ele sentiu que estava sendo tocado não por mim, mas por aquele que nos enviou até lá,
para abençoar aquela vida. Porque a Bíblia fala, maior alegria tem dado quem receber. Ele estava achando que estava alegre de poder estar dando, mas maior alegria foi a nossa de poder ir lá e falar do amor de Jesus Cristo para aquele homem e falar que Jesus Cristo ainda realiza milagres. Seu Carlos é um milagre, Tiago é um milagre, eu sou um milagre, o Adriano é um milagre, Celso é um milagre, Kleber é um milagre, e você também é um milagre. A irmã está falando, se nós todos os dias recebemos milagres, nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, Ele nos soprou novamente o fôlego de vida, é um milagre. E todos os dias quando nós acordamos, se estivermos dedicados aos ensinos, se temos em nossa mente a mente de Cristo e no nosso coração o amor para com a pessoa, para com Deus e para com os irmãos, tudo que a gente vai fazer no decorrer daquele dia é para a honra e glória desse Deus tão lindo e maravilhoso. Da multidão dos que creram meramente, um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Compartilhavam tudo o que tinham. Nós somos uma igreja e em frente à nossa casa mora uma macumbeira. Já orei, mas não sai, pastor, precisando que o senhor vai lá. Está lá, né? Do lado tem alguns vizinhos. E toda quarta-feira a gente vem aqui na Anhanguera. Tá lá, mais ou menos na Anhanguera a gente vem retirar doação. A gente tem ganhado de oferta 20 caixas de legumes, batata, tomate, cenoura, mandioca, alho, muita coisa. Louvado seja, é muito para nós. Muito para nós. Aqueles irmãos que estão na nossa circunvizinhança, toda terça, quarta e quinta, eles são abençoados por estarmos ali. A gente divide o pão com eles, certo? Dividimos o pão com eles. Na quarta-feira levamos os legumes. Na quinta-feira tem pão de novo, que a gente ganha pão terça e quinta e a gente divide com quem está ali. E aquelas pessoas olham para mim, olham para meus filhos, olham para esses moços, nos respeitam e têm admiração por nós. Porque nós, sendo uma casa de recuperação evangélica, sendo uma igreja evangélica ali que tem o olhar para o dependente químico, a gente vive em comunhão. Nós não temos brigas, não gosto de grito, a gente vai ficando mais velho, não gosta de gritaria. Irmão, chama o irmão para mim. Não, se fosse para gritar, eu gritava, né? Por favor. Né? Então vai lá, chama. Né? Então que a gente vive isso por quê? Porque da multidão dos que creram meramente. Eu tenho tentado e peço ao Espírito Santo que todos os dias inculque na cabeça desses moços a palavra de Deus. E coloque no coração deles o amor. Ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse. Vocês precisam de ver que bênção. Estou falando isso aqui para honra e glória do Senhor nosso Deus. A pessoa chega em casa sem nada. Ganhamos roupas, tá? Pessoas nos ajudam muito com roupa. E aí o cara chega sem nada. Dali a pouco chega outro sem nada. Aquele que chegou sem nada vai no guarda-roupa. Eu tenho 2 bermudas, uma para você. Eu tenho 2 camisas, uma para você. Divide. Acontece isso também aqui na igreja, né, pastor? Fala, quando eu sei que acontece. Mas deveria ser com muito mais frequência. Nós somos muito egoístas, todos nós. Mas da multidão dos que creram, meramente. Um era o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro. Não estou falando para você fazer isso não, tá? Odeio pedir, não sei pedir, mas eu estou lendo só para vocês aqui o que viviam na igreja primitiva. O que viviam. Mas eu conheço nesse tempo que nós vivemos hoje pessoas que de verdade põem a mão no bolso e abençoam. E essa igreja aqui tem sido uma parceira dessa nossa casa. E quando fui convidado para pregar, para partilhar com os irmãos, não sou pregador, mas para partilhar da palavra de Deus com os irmãos, eu fiquei muito contente porque eu sou grato por essa igreja existir. Eu sou grato porque você está aqui. Eu sou grato por você ser um dizimista nessa obra. Eu sou grato porque você tem ofertado nessa obra. Se nós chegamos aqui, a sua oferta nos alcançou também, pode ter certeza disso. Olha que coisa bonita. E os colocavam aos pés dos apóstolos. E distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Sabe o que eu mais quero para essa igreja, pastor? Vim trazer essa palavra do meu coração como amigo e amando essa igreja que eu não conhecia, todos vocês. Eu vim trazer a palavra que Deus levante muitos Barnabés neste lugar. Que Deus levante muitas pessoas que encorajam. Pastor, dá sim. Porque tem hora que o pastor fala assim, gente, eu vou parar. E eu sei que tem Barnabés aqui. Mas nós precisamos de mais Barnabés. Nós não precisamos de Ananias nem de Safiras. Mas Barnabés, como é bom ter do nosso lado. Como é bom poder contar com os irmãos. Como é bom ser uma igreja viva. Organização, mas não se esqueça, você é um organismo. Você está vivo. Deus te trouxe aqui para você ser essa igreja atuante. Os próximos 2 anos eu não sei como vai ser. Mas não pense que vai ser mais fácil. Não pense. Nós fomos tratados num tempo difícil. Mas se vier tempo pior, os que confiam no Senhor continuam inabaláveis. Deus está no controle. Deus não nos dá fardo que nós não possamos carregar. Morar com esses irmãos, 20 irmãos, dependente químico. Quem tem um dependente químico em casa sabe que o trem é louco, né? O trem é mineiro. Sabe que o trem é louco. Imagina 20. Mas eu vou te falar para você a mais pura verdade. É um privilégio ser escolhido por Deus para morar junto com esses moços. Eles cuidam de nós. Eles cuidam de nós. Sabe por quê? Porque eles veem a dedicação nos ensinos apóstolos. Eles veem a dedicação no que Cristo nos ensina. E em colocar em prática. Nós às vezes lá pregamos muito mais fora do púlpito do que no púlpito. Então, quero agradecer a Deus pela oportunidade. O pastor falou que eu deveria terminar 8h15, já é 8h36, já passei um pouquinho além do tempo. Mas quero agradecer a todos vocês. Quero pedir para a igreja se colocar de pé. E a palavra que eu quero frisar mais uma vez, que Deus levante muitos Barnabés para essa igreja. E que seja você, toma posse disso, você é um encorajador, você é um apoiador, você é uma pessoa que Deus não lida com frouxos, viu? Aquele que se mostra fraco ou frouxo, tem uma versão, aquela Isa, dura aquela versão, no dia da adversidade é realmente frouxo. Deus lida com Barnabés, Deus lida com Josué, ser forte, corajoso, eu estou contigo, eu sou contigo, olha, para onde você for, as suas guerras, é Ele que peleja por nós. Então o que nós precisamos é dedicar aos ensinos. Em Josué, Deus fala para ele, não se aparte dessas palavras, nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus levante Barnabés e pessoas dedicadas ao Evangelho de Cristo. Aprenda mais um pouco, já era para você estar correndo na presença de Deus. Já era para você estar ensinando. Já era para você estar apoiando muito mais. E mais ainda eu quero te falar, dá tempo. Deus me trouxe aqui para te falar, ainda dá tempo. Esses 2 primeiros anos não foram fáceis, mas vocês venceram os 2 primeiros anos. E o mais difícil para uma empresa, para uma organização, é os primeiros anos. E se vocês até aqui, num tempo de pandemia, quantas empresas, quantas organizações fecharam nesse tempo? Vocês estão de portas abertas, podendo cultuar ao Deus verdadeiro. Mas isso tudo aconteceu porque você é um organismo. Porque Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo nessa igreja. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se essa palavra que foi ministrada, Deus usou deste missionário, simples, viu, irmãos? Quero te dizer que eu sou muito simples e quero te dizer que Deus age nas coisas simples. Eu tenho certeza que para alguém aqui em especial, você é especial, que ouviu a voz de Deus nessa noite. Deus nos tirou lá do meio do mato, lá para que você hoje falasse assim, olha, eu preciso me posicionar. Eu preciso me dedicar mais. Porque Deus quer fazer mais na sua vida. Irmãos, o maior abençoado em fazer a vontade de Deus sou eu e você. Então, em nome de Jesus, com esses seus olhos fechados, não faça voto de tolo, não. Fale para Deus, eu quero me dedicar mais, porque esses próximos 2 anos, Senhor, dessa igreja, que nós vamos alcançar aquele vizinho que está perdido,
Eu vou buscar aquele meu irmão que está perdido nas ruas, que está nas drogas. Eu vou atrás do meu filho. E quero trazer para esse lugar, para o Senhor tratar ele. Porque hoje eu vim aqui para ver milagre. Seu Carlos é um milagre. Missionário Edson é um milagre. E você que está aqui hoje, você é um milagre. Mas fale com Deus. Você de repente levantou e falou assim: o missionário vai vir aqui, vai pôr a mão na minha cabeça. Não, eu quero que você fale com Deus. Ele está aí do seu lado. Ele está com o ouvido dele na sua boca. Ele, que é onisciente, ele sabe o que o teu coração nessa hora pensa e deseja. E ele é na tua vida. Se você está aqui, é porque ele é na sua vida. Ele quer que você se dedique mais. Em João 8, capítulo 8, versículo 32, fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade é que te liberta, e a verdade é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, não é outro, ele é Deus. Só ele ressuscitou dos mortos e vive, está sentado à direita de Deus Pai, e também está aqui no nosso meio. Só ele. Faça o seu voto com Deus. Fala: Deus, que o pastor Rodrigo possa contar mais comigo nesse ano. Se eu estou ausente, eu quero ser mais participativo. Eu quero ocupar o meu lugar, Senhor Deus, que está vazio. E se o Senhor trouxe esse missionário para puxar minha orelha nesse dia de hoje, de 2 anos nessa igreja, eu quero te agradecer, porque eu estou despertando para um novo tempo da igreja cristã. Primeiro amor. Eu estou despertando e quero, ó Deus, que o Senhor saiba que pode contar comigo. Faça voto de tolo, não, mas fala isso: eu quero ser mais participativo. Eu quero ser um Barnabé na vida. Eu quero ser um encorajador. Eu não quero te buscar por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu quero te buscar por aquilo que o Senhor é. Eu quero te buscar porque, olha, eu já tenho muito mais do que eu mereço, porque o Senhor tem sido bondoso comigo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão nessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Rodrigo. Peço que o Senhor o fortaleça. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, nesse barco que é a vida do Rodrigo, que o Senhor levante e repreenda a fúria do mar, repreenda a fúria do vento, repreenda o levante das ondas. Mas vem, Deus, acalmando, aquietando o coração desse homem que é teu, que tem uma vida dedicada ao Senhor. Seu Deus, tire todo o fardo pesado. Tire, Seu Deus, tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar sobre os ombros dele, que não é teu, Senhor. Seja um encorajador. Ore pelo teu pastor. Ore, pode abrir a boca. Eu sou da igreja batista tradicional, mas é bom ouvir a igreja de Cristo falar com Deus. Ora. Ele está aqui com os ouvidos atentos à tua oração. Ele está aqui. Senhor Deus, quão maravilhoso é o Senhor. Sou grato por mais essa oportunidade de partilhar com os meus irmãos, com essa igreja linda, que o Senhor preparou para estarmos aqui nessa noite. Senhor Deus, peço ao Senhor, em prol da vida do pastor Rodrigo, Senhor, em nome de Jesus, entre com providência onde ele precisa de providência. Senhor, haja, Seu Deus, em todas as áreas da vida dele. Que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor, em todas as áreas da vida dele. Seu Deus, no nome de Jesus, nós não aceitamos que nenhuma armadilha, cilada do inimigo, prevaleça contra o teu filho, contra o teu servo, e nem contra essa igreja que o Senhor abriu, contra essa igreja que o Senhor uniu. Santo Deus de Israel, receba a nossa vida, a nossa oração. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós entregamos ao Senhor mais esse culto, Senhor, e pedimos ao Senhor: abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão aqui, que puderam vir, aqueles que fazem parte, mas que não vieram, que o Senhor alcança eles.
e todo esse povo que ainda continua perdido e doente. Seu Deus, essa igreja é tua, e nós queremos nos dedicar ao ensino, para ensinarmos a essas pessoas o teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas é para o Senhor nosso Deus.